Esta é mais uma edição do Mining Talks Debate. Nós costumamos dizer que essa estrutura do Mining Talks não é rígida. Nós misturamos um pouco de Mining Talks Debate com entrevista, com biblioteca, porque assim fica mais dinâmico. E hoje nós temos o prazer de conversar com o Dr. Bruno Malta. Bom dia, Bruno. Bom dia, Dr. William. Satisfação poder dividir aqui esse espaço de fala com o senhor no Mining Talks. Não, o prazer é meu, porque eu já vi que eu vou aprender bastante hoje aqui, hein? Já estou preparado aqui com as minhas anotações. Vamos lá. Bom, o Dr. Bruno Malta é muito conhecido, mas para aqueles que ainda não o conhecem, eu vou resumir a sua atividade acadêmica e profissional. O Bruno Malta é o coordenador na área de Direito Ambiental do nosso escritório, é mestre em Direito pelo FMG e teve uma passagem muito profícua no serviço público na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então, eu diria que o Bruno ele alia a parte acadêmica, muito sólida, uma experiência muito rica no serviço público, que é importante também, e agora veio nos ajudar aí na iniciativa privada. Muito bom. Hoje o tema que nós trouxemos é muito interessante, atual, instigante, que é o projeto de lei 3729/2004, que trata da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Não passa um dia que nós não escutemos notícias, redes sociais, jornais tratando desse assunto. É um assunto polêmico, tem opiniões contra e a favor. E agora, Bruno, eu queria ouvir a sua. Por favor, fale para nós um pouco do conceito, da estrutura geral desse projeto de lei e a sua opinião, por favor. Bom, doutor William, como o senhor disse, é um projeto de lei que vem sendo debatido diariamente, né? Recentemente aprovado na Câmara dos Deputados e agora seguindo para revisão no Senado Federal, onde ele ainda pode sofrer algumas alterações. Enfim, é um projeto de lei que, como o senhor mencionou, aborda a questão do licenciamento ambiental, estabelecendo diretrizes gerais para o licenciamento ambiental. E disso decorre uma pergunta, né? Por que de uma lei geral do licenciamento ambiental? Qual a importância de se ter um instrumento jurídico para tratar exclusivamente do licenciamento ambiental de forma geral, como norma geral aplicável a todos os entes da federação? E a primeira resposta, a resposta mais clara, direta e objetiva que a gente poderia apresentar aqui seria a questão da segurança jurídica. Segurança jurídica que é um valor muito caro ao direito, né? É um valor que é traduzido em previsibilidade e, basicamente, naquela ideia de se conhecer as regras do jogo. Então, principalmente a partir da Lei Complementar 140, que foi publicada em 2011, e que, então, atribuiu aos entes da federação, especialmente ao município, né, a atribuição originária para o licenciamento, pensar numa lei geral de licenciamento é algo muito importante. Porque hoje em dia o que a gente tem é um verdadeiro emaranhado, um cipoal de leis, de decretos, de atos administrativos de caráter normativo que são aplicáveis exclusivamente nessa matéria de licenciamento ambiental. Então, ter essas regras do jogo bem definidas, né, conceitos amplos e estabelecidos diretamente para o licenciamento ambiental é fundamental para que aqueles jogadores desse jogo possam conhecer quais são as regras, ter a previsão a respeito das regras e saber como é que o jogo vai ser jogado. Principalmente, como eu disse, a partir da Lei Complementar 140, em que diversos municípios passaram a desenvolver o licenciamento de forma originária. Se a gente pensar, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que nós temos 853 municípios, se toda essa gama de municípios passaram a desenvolver o licenciamento de forma originária, sem regras claras, específicas, né? Se cada um passar a desenvolver o procedimento de licenciamento ambiental da forma que melhor lhe aprouver, a gente não tem segurança jurídica, a gente não tem previsibilidade, e isso é um grande risco para o negócio. Então, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental
se vier como está posta no PL, ela vai trazer, sem sombra de dúvida, uma possibilidade de termos toda essa previsão bem estabelecida para aplicação de cada um dos entes da federação. É muito interessante. Essa questão de segurança jurídica é um assunto que eu venho estudando há muito tempo, e eu tenho uma biblioteca exclusiva sobre segurança jurídica. Eu divido os temas, né? Nós temos a nossa biblioteca do IBDM, que eu não deixo nunca de falar, porque é a maior do Brasil, tá certo? Uma das maiores do mundo, se não for a maior. Por quê? A nossa biblioteca física de direito da mineração é maior do que a biblioteca física de Dundee. Eles têm uma biblioteca digital enorme, mas em termos de biblioteca física, a nossa é maior do que a deles. Tá certo? Nós temos testemunhas oculares disso. Né? E eu tenho uma biblioteca exclusiva de segurança jurídica, muitos livros nacionais importados, e uma outra sobre hermenêutica, sabe? Que é outro assunto também que eu gosto muito de estudar. Quando tem tempo quando a rotina deixa, né? Você tem um tempinho para estudar uma coisa diferente assim. Mas fica ali o livro para estudar. Então, essa questão de segurança jurídica é fundamental. E, quando nós falamos de segurança jurídica, não tem segurança jurídica absoluta. Até porque qualquer aplicador do direito, ele tem a sua cultura, o seu ambiente, as suas percepções políticas, socioeconômicas. Isso, naturalmente, vai influenciar quando ele decidir algum caso. Mas um mínimo de diretriz, sem dúvida, é necessário. Né? Muito bom. Agora, rapidamente para a gente, porque nós seguimos aquela tendência de vídeos curtos, tipo TED Talks, né? Quais são os principais aspectos dessa lei que gera tanta polêmica, ou que geram tanta polêmica? Bom, doutor William, são diversos aspectos interessantes nesse projeto de lei, mas friso, um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, que segue para revisão no Senado, e a gente pode sim ter algumas alterações no texto da proposta, né? Mas o texto que foi aprovado, ele tem sim alguns aspectos que são muito interessantes, e eu acho válido a primeira parte do projeto de lei, que trata de conceitos. Então, o projeto de lei vai estabelecer alguns conceitos que são conceitos aplicáveis no uso diário, no dia a dia, na aplicação corrente do licenciamento ambiental. Então, nós vamos ter conceitos relativos à área diretamente afetada, área de interesse ambiental, a área de influência direta, a área de influência direta. Temos um conceito para o estudo prévio de impacto ambiental, que, num primeiro momento, pode parecer um conceito desnecessário, mas esse conceito me pareceu muito interessante quando incorporado ali no projeto de lei, porque ele deixa bastante claro quando é o momento processual adequado para se exigir a elaboração desse estudo. Né? Embora a Constituição, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, já falasse que o estudo é prévio ao impacto ambiental, muitas das vezes a gente viu uma desconsideração dessa pequena expressão, né? dessa questão semântica do prévio ali alocado no estudo, e esse estudo vinha sendo exigido indiscriminadamente em revalidações de licença de operação, licenciamentos corretivos, e agora com esse conceito parece que as coisas tomam um rumo diferente, porque esse estudo ele vai, obviamente, reforçar o caráter prévio à análise da viabilidade ambiental. Então, é um conceito que vem na lei, vem nesse projeto de lei, é um conceito bastante interessante. Além dessa questão conceitual, a gente vai ter ali também definições a respeito de porte e potencial poluidor dos empreendimentos e atividades passíveis de licenciamento, o que é muito interessante de ser percebido nesse projeto de lei, porque ele acaba resguardando o espaço de autonomia dos entes federados para disciplinar aquelas tipologias de atividades que vão ser as tipologias de atividades passíveis de licenciamento em cada ente federado. Nós temos um país de dimensões continentais, né, de dimensão continental, e que guarda em cada uma das suas regiões peculiaridades. Essa lei ela estabelece normas gerais, mas ela não pode descuidar ou desconsiderar essas peculiaridades regionais de cada uma das regiões do Brasil. Então, esse conceito que vem ali de porte potencial poluidor acaba resguardando essa autonomia, que é uma autonomia, inclusive, consagrada na Constituição, no seu artigo 18,
que significa capacidade de autonormação, capacidade de autorregulação, enfim. Então, os estados e os municípios vão continuar podendo dizer sobre o licenciamento, mas, como a gente mencionou anteriormente, dentro de um cenário, dentro de um quadro de normas gerais. Outros aspectos importantes do projeto de lei que podem ser aqui referidos são a previsão, na verdade, de modalidades de licenciamento. Então, para além do licenciamento clássico, trifásico, né, o licenciamento prévio, seguido da licença de instalação e da licença de operação, há a previsão de outras modalidades de licença. Então, a licença por adesão e compromisso, a licença ambiental única, que vão ser procedimentos simplificados de análise de empreendimentos e atividades. E aí é bom frisar que essa simplificação ela não se confunde com afrouxamento de parâmetros ou afrouxamento com dispensa ou com afrouxamento das regras de análise do processo. Na verdade, esses licenciamentos, né, que seguem de forma concomitante e de forma mais simplificada, como eu disse, eles vão se voltar para aqueles empreendimentos e atividades cujos impactos no meio ambiente já são de toda forma conhecidos pelos órgãos ambientais, de forma que é possível, então, já controlá-los, estabelecendo as medidas de mitigação, de controle desses impactos, previamente mesmo ao desenvolvimento da atividade. Então, esse é um aspecto bastante interessante, embora a gente já perceba que diversas unidades da federação já adotaram modelos ou modalidades de licenciamento, tais como as previstas no projeto. Então, o Estado da Bahia já tem essa previsão do licenciamento ambiental por adesão e compromisso, o licenciamento ambiental único, a licença corretiva. O Estado de Minas Gerais também já tem essas modalidades de licenciamento. Mais recentemente, né, em 2019, o Estado de Goiás, que tem também uma lei nova de licenciamento, uma lei geral de licenciamento, trouxe essas modalidades, mas isso, obviamente, não infirma o caráter de validade, né, e de oportunidade de se estabelecer esses mecanismos num projeto de lei que trata da regra geral do licenciamento ambiental. A gente tem, Dr. William, diversos aspectos, como eu disse aqui, né? O nosso tempo é curto, mas eu gostaria só de salientar aqui outros dois aspectos que me parecem bastante importantes do projeto de lei, que o primeiro deles, a possibilidade de uma ampliação da participação pública no processo. Então, existem previsões no projeto de lei de, além das conhecidas audiências públicas para aqueles processos que são considerados de impacto ambiental significativo, a consulta pública e outros instrumentos de participação que me parecem que são instrumentos válidos de legitimação do próprio processo de licenciamento ambiental, da própria intervenção sobre um bem que é bem de uso comum do povo, como a gente sabe. Então, essas previsões que dão uma abrangência maior, abrem um espectro de participação dentro do processo, são alterações importantes também que a gente anota nesse projeto de lei. Mas, em contrapartida, justamente por conta dessa ampliação da participação no processo de licenciamento ambiental, a gente cita aqui um outro aspecto que é aquele relacionado aos prazos para conclusão dos processos de licenciamento ambiental. Esses prazos já vinham sendo estabelecidos desde há muito, né? Desde a Resolução CONAMA 237, as legislações estaduais também têm uma previsão similar de prazos, basicamente circunscrevendo esses prazos de análise dos processos em 12 meses, quando o processo é instruído com estudo prévio de impacto ambiental, ou 6 meses, quando instruído com outros estudos. A lei ainda traz prazos um pouquinho mais enxutos, né? Então ele chega a prever prazos de 10 meses para uma análise de licença prévia, o que de certa forma, nos causa aqui algum receio, né? Porque na prática, no dia a dia, a gente que lida com licenciamento diariamente sabe que esses prazos não são cumpridos mais das vezes. Então, é preciso olhar também para esse aspecto do projeto com certa cautela. Mas não chegaram a instituir a aprovação por decurso de prazo? Não. Essa aprovação por decurso de prazo ela não foi instituída, inclusive a própria Lei de Liberação dos Atos de Liberdade Econômica, né, deixa essa questão bastante assentada. Diversos entes e órgãos executores de licenciamento já se manifestaram
expressamente quanto à questão do silêncio administrativo no licenciamento ambiental não produzir efeitos, então essa questão já é uma questão bem pacífica e bem tranquila. Muito interessante. Bom, seguindo aí, dentro desse sistema misto, nós falaremos aqui também um pouco sobre uma mistura com Marintox e biblioteca também, para não perder a oportunidade, né? Então, hoje eu apresento aí para nós Direito do Ambiente em Perspectiva. Os organizadores, Dr. Bruno Malta e o nosso prezado Marcelo Azevedo, né? Que eu diria que é uma dupla imbatível em termos de conhecimento de direito ambiental. Muito bom. E nós temos aqui um dos capítulos de autoria do Dr. Bruno Malta, Ensaio sobre a aplicação dos preceitos da justiça restaurativa aos conflitos socioambientais. Tema muito interessante, já passei o olho. Bruno, minha pergunta é o seguinte: esse conceito de justiça restaurativa, ele vem do direito penal. A sua proposta é trazê-lo para o direito ambiental também? Explica um pouco para a gente, por favor. Isso, exatamente, doutor William. A justiça restaurativa, a gente sabe, tem berço no sistema criminal, né? Então, a justiça restaurativa, ela visa ali a composição de danos dentro desse sistema criminal e, mais das vezes, essa modulação da justiça restaurativa no sistema criminal voltou-se ou tem se voltado para aqueles crimes, eu não vou dizer crimes de menor potencial ofensivo, mas crimes menos graves. Aqui no Brasil, até por força de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, houve a aplicação desses mecanismos da justiça restaurativa dentro do espectro do âmbito de aplicação dos juizados especiais da infância e da juventude. E como no conceito central da justiça restaurativa está a ideia de conflito e a ideia de restauração de danos, eu achei uma oportunidade transpor esses conceitos para dentro da seara ambiental. A gente sabe que, principalmente no licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto ambiental significativo, nós temos uma potencialidade de conflitos enorme, uma potencialidade que decorre da própria implantação ou operação do empreendimento, numa potencialidade de conflito que vai se revelar entre o empreendedor e as comunidades na área de entorno do empreendimento, ou uma potencialidade de conflito entre um setor econômico específico e unidades ou entidades ambientalistas, ou conflitos mesmos que podem acontecer entre os órgãos ambientais e setores da mídia, por exemplo. Então, a potencialidade, essa multiplicidade de potencialidade de conflitos no licenciamento ambiental me encorajou a escrever esse ensaio, trazendo alguns dos preceitos de aplicação da justiça restaurativa para dentro do processo de licenciamento ambiental, com uma grande diferença. No sistema criminal, onde a justiça restaurativa foi inicialmente desenvolvida, nós temos ali um dano, um crime que ocorreu e que, portanto, precisa ser reparado. O processo da justiça restaurativa dentro desse ambiente, ele é curativo. Então, o crime não é tratado como crime, mas como um ato danoso. E os envolvidos nesse ato, eles vão ser colocados em uma situação que seja possível trabalhar as curas, né, decorrentes desse dano. Aqui na questão que eu proponho, nesse artigo que segue sobre a forma de um ensaio, porque é algo bem experimental, é um pouco diversa, porque eu parto do pressuposto que o dano não aconteceu, mas o dano pode acontecer. Então, seria uma aplicação desses preceitos, de alguns instrumentos ou mecanismos da justiça restaurativa aplicados preventivamente à ocorrência do dano, mas a partir da ideia de um conflito potencial. Então, eu sei que existe o conflito, eu sei que existe uma possibilidade de ocorrência de um dano, e aí eu não estou falando de dano ambiental, mas estou falando basicamente de dano nas relações interpessoais, né, de empreendedor-comunidade, para trazer esses mecanismos da justiça restaurativa para a solução desse conflito potencial, que pode acontecer, inclusive, dentro de programas de educação ambiental que são desenvolvidos rotineiramente como programas do desenvolvimento do próprio empreendimento. Muito interessante, Bruno. Vou mostrar um livro mais uma vez.
da editora De Plástico, sabe? Muito bom, muito interessante esse livro. Talvez, Bruno, vale a pena nós voltarmos um dia só sobre esse tema, porque ele, por si só, toma os minutos, né? Porque eu diria que é um avanço, né? Bruno, indo para o nosso final, aqueles 30 segundos da sua mensagem para quem está nos assistindo, por favor. Bom, doutor William, nesse momento final aqui, eu quero mesmo agradecer a oportunidade de dividir esse espaço de fala aqui com o senhor no Mining Talks, trazendo esse tema que é um tema atual, que vai continuar na nossa pauta aí diariamente. A gente está monitorando o tema, está no nosso radar para que a gente possa ver como vai se dar o desenvolvimento aí da análise do projeto de lei no Senado, para que depois, então, a gente possa também continuar as nossas análises, os nossos estudos sobre esse assunto que é relevantíssimo hoje para o direito ambiental dentro da temática licenciamento. Muito bom, Bruno. Já fica feito o convite, já aceitei ao mesmo tempo. Tá bom? Tá ótimo. Essa foi mais uma edição do Mining Talks. Hoje, um pouco de Mining Talks debate, Mining Talks entrevista, Mining Talks biblioteca. Aguardamos vocês para o próximo evento do Mining Talks. Até!